Então, a Bíblia fala em o dragão e os seus anjos, já no livro de Daniel, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento com destaque no Apocalipse. E a gente então conhece no Legião a hierarquia das sombras, tendo o dragão e os seus anjos no topo, que são os 7 dragões remanescentes, o número 1 até o número 7 na linguagem literária de Ângelo, para determinar a hierarquia entre eles. E aí a gente conhece no segundo escalão de poder os espectros, que são ou que constituem chefes de legião e subchefes de legião de uma civilização que foi escravizada pelos dragões, trazida para a Terra já como escravos de outro orbe, conforme nós conhecemos no primeiro capítulo do livro Os Néfilins, a origem também de Ângelo Inácio. Pois bem, sem entrar em mais detalhes, né, mas fazendo assim uma descrição sumária, só porque eu quero trazer um elemento que a obra traz, Nova Ordem Mundial, agora me refiro, nós conhecemos outros personagens realmente ali, nesse segundo e no terceiro escalões de poder, que não são espíritos provenientes assim de outros orbes que jamais reencarnaram na Terra, como é o caso dos espectros. São espíritos que reencarnaram sim na Terra, mas estão há muito sem reencarnar e são braços direitos dos dragões, alguns deles respondendo diretamente aos dragões e outros aos espectros. E eu me refiro a esses poderes que são apresentados por Ângelo Inácio segundo a nomenclatura consagrada por Paulo de Tarso. Então, eu me refiro aos príncipes ou aos principados e às potestades e poderes, né? Mas então a gente conhece essas figuras e conhece mais, conhece um plano dos 100 anos que foi desencadeado pelos dragões, sabendo que seriam aprisionados, como a Bíblia nos informa. Miguel, quer dizer, o dragão lutou, pelejou contra Miguel e os seus anjos aprisionaram o dragão e os seus anjos e tal. Nós sabemos dessa batalha em Apocalipse 12, justamente, o capítulo. E sabendo então que seriam presos os dragões, confinados à região como nós conhecemos na trilogia O Reino das Sombras, eles antes deixaram a semente, o germe implantado de uma forma que o livro descreve nos principados, há milênios, bom, pelo menos há séculos, mas talvez há milênios. Mas a descrição desse implante, vamos dizer, desse plano, desse projeto dos dragões nos principados é descrita por Ângelo já no início do livro, e esse plano dos 100 anos é então desencadeado cerca de 70 anos atrás, e como eu sei disso, o livro dá a chave, porque ele diz que esse plano de 100 anos teria 2 fases, 70 anos de planejamento e 30 de execução, e que o desfecho, aliás, o evento que marcaria o início da execução, claramente foi como teste ainda, não é o objetivo final, o que nós vivemos nesse momento aí da pandemia do Covid-19, não da pandemia em si, mas toda a questão que envolveu a reação mundial a esta pandemia. Mas, sem dúvida, um personagem que a gente conhece em profundidade é um príncipe das sombras, né? Assim chamado, repito, usando o linguajar de Paulo de Tarso. Um príncipe ou principado, né? Um poder que está acima das potestades. E eles, porque os chefes, subchefes de legião são uma divisão mais no âmbito, digamos, militar, ou paramilitar, claro, né? Quer dizer, se a gente assim pode chamar, da milícia dos dragões, que são os espectros. Já os principados, as potestades, os poderes, os tronos, são poderes voltados mais à arena política. Então, eles são prioritariamente estrategistas e não guerreiros. Os espectros são guerreiros. E esses são... então, seria uma divisão mais no âmbito político. Se a gente pensasse mesmo numa analogia com a dimensão física, eu acho que é uma boa comparação pensar na divisão
e na hierarquia militar, a ela corresponderia os espectros, né? Se a gente estiver falando, claro, do âmbito da maldade, na escala de poder dos dragões. Entretanto, a arena da política, né? Ou seja, eu quero dizer mesmo dos conchavos, das eleições, dos partidos, de dividir em territórios de poder, de influência. Então, esse âmbito político político mesmo, mas claro, muito voltado também à economia e tudo mais, aí reinam esses poderes, é uma outra escala de poder que não concorre com os espectros, muito pelo contrário, ela coexiste porque são finalidades diferentes. E aí esse é o terreno em que a divisão que vigora é essa divisão descrita também por Paulo de Tarso. Então, muito interessante.